Muitas pessoas têm medo. Pessoas têm medo de tempestades, pessoas têm medo de cobras, pessoas têm medo de aranhas, têm medo de ventanias, têm medo de maremotos, têm medo de assaltos e violência, têm medo do coronavírus, têm medo de doenças. As pessoas têm medo. O medo nos dá ansiedade, nos dá depressão, nos dá preocupação. O medo nos impede que façamos a vontade de Deus. O medo nos impede que falemos de Jesus para o próximo, nos impede que façamos aquela viagem que é preciso ser feita, aquela viagem missionária que é preciso ser feita. O medo nos impede que muitos abram as igrejas. O medo impede que oremos pelas pessoas, que pessoas possam impor as mãos sobre as outras e orar por cura, inclusive do coronavírus. O medo impede de muita coisa. Mas a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos diz que não é para negarmos a realidade, mas há situações em que temos de escolher. Vamos ficar com medo ou vamos ficar com a fé? Houve uma situação em que os discípulos estavam num barco e houve uma tempestade muito grande. E Jesus se aproximava e Pedro, diante daquela tempestade, sai do barco em direção a Jesus, fixa os olhos em Jesus e caminha sobre as águas. Mas em um determinado momento, ele tira os olhos de Jesus e foca nas circunstâncias, foca nas águas, e a partir daí ele começa a afundar. Pedro fez muito mais do que qualquer um de nós faríamos, talvez. Ele enfrentou as circunstâncias, foi em direção ao Mestre, mas em um determinado momento dessa caminhada, ele tira os olhos de Jesus e foca nas circunstâncias, e esse medo faz com que ele comece a afundar. Ao ver isso, Jesus ele dá uma orientação, dá uma palavra. E esse é o verso de hoje. Eu vou ler para vocês, está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no verso 27. Preste atenção no que Jesus falou. Jesus disse assim: as Escrituras dizem: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Nós cristãos, nós não estamos sozinhos passando por esta dificuldade, nós temos Cristo. Agora, se focarmos nas circunstâncias, se deixarmos que as circunstâncias tomem conta de nossa mente e não focarmos em Cristo, nós iremos afundar. Devemos passar por todas as dificuldades, mas nunca, em nenhuma situação, devemos deixar de tirar o foco daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o nosso supridor, daquele em quem podemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de hoje, ore ao Senhor, para que você possa escolher a fé em razão do medo, escolher a fé em vez do medo, escolher a fé em detrimento do medo, escolher a fé no meio da dificuldade. Escolha Cristo e não o foco na dificuldade. O coronavírus é uma realidade, mas conforme eu tenho dito, essa realidade não precisa sequestrar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração. Foquemos em Cristo. Leia, a título de sugestão, Hebreus 11, para você ver a importância da fé para a nossa cosmovisão. Que Deus o abençoe grandemente e espero revê-lo no próximo vídeo.